Hoje, como disse há pouco, nós vamos relembrar a entrada triunfal do Rei que vence. A Semana Santa é marcada por esta frase: a entrada triunfal. Mas um rei que vence não pela espada, mas um rei que vence pela cruz. Iniciamos a Semana Santa, que para nós cristãos é o tempo mais profundo do tempo litúrgico. E nós começamos com um contraste que marca muito. Aclamamos Jesus com os ramos e cantos de hosana, mas logo depois, na mesma liturgia, nós ouvimos a narrativa da paixão. É como se numa única celebração nós passássemos da alegria para a dor, da glória para a humilhação, da vitória para o grande silêncio da cruz. Lucas, ele nos mostra Jesus entrando em Jerusalém, lembrando que cada um dos evangelistas tem uma maneira de enxergar Jesus. Por isso, se vocês forem pegar os textos, vamos perceber que algumas coisas estão colocadas em lugar de destaque em Lucas, outras em Mateus, outras em João, todos querendo dizer a mesma coisa, mas cada um viu sobre a ótica daquilo que acreditava, que havia entendido. E Lucas, ele vê Jesus como grande homem da misericórdia. Por isso, se a igreja perceber, todo o texto está em exaltação, o momento onde Jesus agiu com profunda misericórdia. E eu vou mostrar isso à igreja aqui. Lucas mostra Jesus entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, como vimos, e ele diz que Jesus é um rei, sim, mas não como os reis deste mundo. Por isso o detalhe, no jumentinho, de forma simples, ele entra com humildade, com simplicidade, e ele é aclamado pela multidão que estende os mantos. Lucas não fala dos ramos. Por quê? Porque era comum que quando o rei passava, as pessoas jogavam os mantos na rua. Por isso que em alguns momentos eu lembro de alguns encontros da igreja, sobretudo em alguns encontros de louvor, onde a renovação carismática, logo no seu início, quando Jesus, o Santíssimo Sacramento, passava, as pessoas colocavam no chão casacos, parte da sua roupa, para lembrar é o rei que passa. Neste tempo, então, Lucas mostra o povo colocando os seus mantos, mas para saudar um rei diferente. E aí, a gente precisa ter clareza no nosso coração. Eles gritavam: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Lucas nos mostra que até então o entendimento dessas pessoas não era entendimento de um rei da espiritualidade, um rei da salvação, mas um rei como os reis humanos. E neste caso, um Messias político, que vinha para libertar Israel da escravidão do Império Romano. Por isso, o grande medo do império de que este Jesus pudesse tirar o lugar dos grandes, porque o povo estava reconhecendo nele um homem que poderia se tornar rei. Porém, o reinado de Jesus
segundo o evangelista de hoje, não é conquistado pela espada, mas pela entrega. Lucas nos apresenta o grande Jesus misericordioso, um Jesus que perdoa, um Jesus que cura, mesmo na prisão, que consola as mulheres no caminho do Calvário, e que ainda, mesmo quando os seus algozes começam a matá-lo, ele é capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse é o coração da nossa fé. Jesus, Rei que salva, que não responde com violência, com ódio, mas responde com amor. E Lucas quer mostrar muito isso. Um Jesus que vai dando sua resposta de misericórdia. Ele não amaldiçoa aqueles que o traem, porque muitos o traíram. Ele não amaldiçoou ninguém, muitos o abandonaram, muitos zombavam dele brincando, segundo a palavra, oferecendo-lhe vinagre no momento de profunda sede. Pelo contrário, ele vai entregando a sua vida até por aqueles. Ato de misericórdia profunda. Meus irmãos, minhas irmãs, até o último segundo da cruz, antes de partir desta vida, até no limite, no auge da dor, ele oferece esperança. Quando o ladrão diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus ainda naquele momento é capaz de oferecer misericórdia e dizer: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, porque eu te perdoo. O que nós celebramos hoje então, meu irmão e minha irmã? Um rei diferente. Não o rei dos palácios, mas um rei que reina em corações. Não um rei que impõe, mas um rei que propõe. Olha a diferença. Tens que pagar tributo. Ele oferece o amor e ele propõe ser amado. Ninguém é obrigado. Um Deus que nos ama até o fim. Então, nós entramos na Semana Santa para quê? Para seguir com Jesus passo a passo, da ceia na Quinta Santa, ao túmulo na Sexta Santa e na ressurreição no grande dia do Senhor. Somos convidados a não apenas recordar por tradição. E aí nós vemos quantas pessoas que aparecem nesta semana, os católicos do armário, estavam guardados em algum lugar, mas eles aparecem. Será que por tradição? Será que porque talvez tenha lá dentro alguma semente que possa germinar? Será que por medo? Por quê? Nós somos convidados então a não viver este momento, esta semana por tradição, mas viver porque nós de fato acreditamos neste Deus que assume uma kenosis. Kenosis é rebaixamento. Assume a nossa humanidade. Ele, da nossa humanidade caída, Ele restaura e renova, e ainda dá para nós a possibilidade de salvação, que já aconteceu, agora depende de cada um de nós. Qual é a resposta que você tem para dar? Somos como a multidão que o aclama, mas depois o abandona, porque aclamaram. Mas a palavra diz que só sobrou aos pés da cruz um jovem, porque não seria preso, era de menor, uma mulher
corajosa, que sabia em quem estava acreditando. Somos como a multidão que vamos aclamar hoje e vamos abandonar, até porque a gente vê que na Sexta-feira Santa some todo mundo. O povo que leva o Cristo ao túmulo, o deixa lá. Sábado Santo, pouca gente volta à missa, porque a gente precisa fazer ceia de gente pagã, que celebram nada, apenas a Páscoa do chocolate. Seremos como o ladrão arrependido, que reconhece a nossa miséria, que reconhece sua fraqueza, até reconheceu diante de outro, a nós é merecido. Alguém que confiou naquela hora na misericórdia de Deus, mesmo diante dos seus pecados, e diz: Jesus, me perdoa, lembra-te de mim. Será que somos como este, com coragem de colocar diante de Jesus nossas misérias e pedir a misericórdia de Deus? E aí eu gostaria de questionar a igreja agora: onde estamos nós na história que celebramos nesta semana? Será que somos como os discípulos, que na noite da agonia dormiam, e sempre dormem, quando Jesus nos chama? Sempre dormem, porque não tem coragem, porque não tem força, sempre estão dormindo diante do chamado que o Senhor faz. Como Pedro, que promete: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Prometeu fidelidade, mas no caminho, foi aquele que disse: eu não conheço esse homem. Será que como Pilatos, que lavou as mãos? Quantas vezes nós como cristãos lavamos as mãos diante das injustiças, lavamos as mãos diante do trabalho? Quantas vezes nós vemos as mesmas pessoas colaborando com as coisas da igreja, porque lavam as mãos, tantos outros? Eu lavo as minhas mãos, eles que fazem. Será? Será que nessa história somos como Cirineu, que assumimos a nossa cruz e ainda temos coragem de oferecer um ombro para ajudar o outro a carregar a sua cruz? Numa visita, num estar presente, diante daquele que sofre? Ou será que a gente diz: eu já tenho a minha cruz, que cada um carregue a sua? Cirineu também tinha a sua cruz a carregar, mas o ombro dele ajudou a carregar a cruz de outro. Ou será que nessa história eu sou como Maria, que permaneceu segundo a palavra, de pé diante da cruz? Da dela, de uma mãe que perdeu um filho, da cruz do filho que assumiu a morte, da cruz de tantos que naqueles momentos são representados e ali estão, no sofrimento de tantas coisas que a vida talvez nos traz. Neste domingo de Ramos, deixemos Jesus entrar em Jerusalém, sim, mas a Jerusalém do nosso coração. Que Ele reine em nós, com a sua paz, com a sua mansidão, com a sua verdade. Vamos viver uma Semana Santa diferente, uma Semana Santa com mais fé, acompanhando os passos de Jesus, o chamado da igreja, de coração aberto para a conversão, e que ao final desta semana, a Santa Semana, nós possamos dizer com alegria de cristão: Ele venceu a morte não tem poder sobre mim, e por isso, como o Senhor venceu a cruz, eu também vencerei a minha cruz. Inclina a tua cabeça um pouquinho, vamos orar um instante.
Meu irmão, minha irmã, mais uma Semana Santa começa hoje. Na tua vida, ela será Santa Semana? Ou será mais uma? A Jerusalém do teu coração está aberta para receber o Cristo, ou como o povo de Jerusalém recebeu, crucifica-o, crucifica. Onde você estará nesta semana? Onde você está nessa história? Repito, como alguém que dorme enquanto Jesus chama. E Jesus chama em tantos momentos. Jesus chama naquele que sofre, Jesus chama naquele que precisa de mim, Jesus chama na educação dos meus filhos, Jesus chama na vida da igreja, Jesus está chamando continuamente. E você, dormindo? Será que você nessa história, durante esta semana ou neste tempo, é como Pedro, sempre prometendo alguma coisa para Deus, mas nunca cumpre nada? Nenhuma promessa que faz é capaz de cumprir. E às vezes ainda é capaz de o negar. Nós continuamos negando a Jesus quando nós o traímos, quando nós caímos na busca do ser, do ter, do prazer, desenfreado. Nós o traímos quando o pecado domina sobre nós e não nos abrimos à graça. Como Pilatos que lavou as mãos, onde Deus tem te chamado a ir, e como Pilatos você tem lavado as mãos, como alguém que sai e diz: isso não é comigo. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes continuamos sendo como Pilatos, lavando as mãos diante dos chamados que Jesus nos faz? Não queremos nos comprometer. Todo cristão que não quer compromisso nesta vida, na igreja, continua sendo Pilatos a lavar as mãos. Será que eu sou como Cirineu, que tenho cruz a carregar, mas empresto o ombro para amenizar a dor de outras pessoas? Ou será que eu acho que a minha cruz é sempre maior que a dos outros? Síndrome da cruz maior. Quanto cristão sofre da síndrome da cruz pesada? Acorda, olha para a vida. Ou será que eu sou como Maria, que mesmo com a minha cruz, sou capaz de permanecer de pé, diante da cruz do outro, na certeza de que Deus é fiel? Tenho esperado este momento. Tenho esperado que